Muito bem, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Introdução à Neuropsicanálise e nós falamos no vídeo anterior da relação, que as emoções têm com as questões sociais, também com a questão da agressão, ok? E agora nós vamos falar, dentro ainda desse aspecto das emoções, nós vamos falar sobre a paixão, como as emoções e a paixão de alguma maneira estão também aí relacionadas, até porque a paixão é uma emoção, vamos assim dizer, a paixão é uma emoção. E como é que funciona esse negócio, então, a gente começa aqui o seguinte, os componentes da química da paixão, vamos lá? Apesar de todas as pesquisas e descobertas, existe no ar uma sensação de que a evolução, por algum motivo, modificou nossos genes, permitindo que o amor, não associado à procriação, surgisse. Calcula-se que isso se deu há aproximadamente 10 mil anos. Então, não é só uma questão de procriar, Existe também aí uma questão de se relacionar, de ter prazer. Então tem algo a mais, não é só uma questão de gerar filhos, mas é uma questão de construir também uma relação, de sentir prazer e construir uma relação. Os homens passaram realmente a amar as mulheres. E algumas destas passaram a olhar os homens não como algo, como algo mais além de máquinas de proteção. Então elas passaram a ver os homens como algo mais do que sempre alguém que está ali para proteger, e os homens passaram a olhar para as mulheres mais do que apenas progenitoras, aquelas que estão ali para dar filhos. De fato, os homens passaram a realmente amar as mulheres. Isso é bacana essa concepção. A palavra paixão originalmente designava o modo como a alma ou a psique é afetada de fora. Ou seja, como ela é passiva diante das impressões que recebe. Passiva e paixão vem do grego pathos, mesma palavra que de onde se derivam os verbetes patológicos e pacientes que nos remetem atualmente à ideia de doença. Veja que quando a gente falava de pathos, nós, inclusive na aula de psicopatologia, quando a gente fala sobre pathos, a gente fala sobre dor, a gente fala sobre sofrimento, Por isso psicopatologia, que é o estudo dos sofrimentos psíquicos, das dores psíquicas, Então a questão do pathos está relacionada a isso, mas pathos também está relacionado à paixão, Que tem a ver com essa questão desse apego, Que um ser humano tem em relação aí ao outro. O afeto, Bom, a paixão evolui, então, entre a obsessão e o delírio, pois o apaixonado está convicto do valor do ser amado e de seu sentimento, mas sabe que essa ideia é um produto do seu psiquismo, é uma coisa que aflui de si para lá, ok? E que não necessariamente vai ter uma resposta positiva de lá para cá, pode ser que não haja isso. Quando as dúvidas obsessivas não cessam, e a desconfiança chega num ponto psicótico delirante, como muitas pessoas vivenciam isso, Como nos casos de delírios de ciúmes, pessoas que amam demais, Também chamado de celomático, a díade pode vivenciar por muito tempo um estado de penúria e grande miséria afetiva. Então tem que se ter muito cuidado com essa questão do uso da paixão. Se é que dá para ter cuidado com a paixão, Os cientistas conhecem a feniletilamina, um dos mais simples neurotransmissores, há cerca de 100 anos, mas só recentemente começaram a associá-la ao sentimento de amor. Ela é uma molécula natural, veja só, semelhante à anfetamina, e suspeita-se que sua produção no cérebro possa ser desencadeada por eventos tão simples como uma troca de olhares ou um aperto de mãos. Pois o que fez você se apaixonar por essa pessoa? Nada demais. Uma troca de olhares ou um aperto de mãos. Dá para imaginar um negócio desse? Algo que muda a vida do ser humano de cabeça para baixo às vezes. Deixa as pessoas de pernas para cima, de pernas para o ar, e começa com um simples aperto de mãos. Pode começar com uma simples troca de olhares. Olha que coisa interessante. Os cientistas... vamos lá, neurotransmissores então da paixão, gente. A feniletilamina, a dopamina e a norepinefrina. Estudos relacionados a comportamentos apontam altas taxas de feniletilamina no cérebro de um indivíduo que está apaixonado.
A alta taxa de feniletilamina estimula a produção de dopamina e norepinefrina, estimulantes cerebrais, substâncias relacionadas também à sensação de bem-estar e viesamento, que corresponde à perda da capacidade de análise comportamental do companheiro. E aqui vale um comentário, veja só, observado em pessoas cujos efeitos da paixão se manifestam temporariamente. E aqui quando fala, né, essas substâncias têm um poder, olha só, tem um poder de tirar do indivíduo a capacidade de análise comportamental que ele tem. E aí a pessoa apaixonada não vê como aquele ser, né, com quem para quem ela devotou a sua paixão, ou por quem ela se apaixonou. Ela não olha como lida com os pais, como lida com a mãe, não é? Ela não está preocupada com isso. Ela tá apaixonada por aquele ser humano e muitas vezes ela não consegue enxergar os danos que aquele ser humano pode trazer para a sua vida. Então a paixão tem essa questão, né? E de fato, como dizem por aí, que a paixão é cega, né? A pessoa de fato não enxerga o que está diante dos olhos, nem mesmo o perigo que ela pode estar correndo por conta de quê? Por conta desses estimulantes cerebrais que estão responsáveis pela sensação de bem-estar, ok? Que a pessoa experimenta quando ela está apaixonada, ok? Isso é muito interessante. Ok, vamos lá. Existe um limite de tempo para homens e mulheres sentirem os arroubos da paixão? Claro, as mulheres, elas querem que os homens estejam apaixonados sempre, né? As mulheres querem os homens apaixonados sempre. Os homens talvez não fiquem focados nesse negócio de paixão, mas as mulheres querem que o homem permaneça apaixonado. Mas olha só que coisa interessante, os homens se apaixonam mais facilmente do que as mulheres. Pensou que era o contrário, né? Seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses. Ou seja, 2 anos e pouquinho. Ok? De 18 meses, né, a 30 meses. É um período curto. A paixão, ela está programada para durar esse tempo, né? Mas aí a gente vê muitas mulheres brigando com os maridos, querendo que eles vivam a vida toda apaixonados. Não é? Ah, mas a paixão. Mas o problema está onde? Que a pessoa pensa que a paixão é tudo. Não é, a paixão não é tudo. Tem algo mais do que a paixão, a gente vai ver, ok? Os homens parecem ser mais suscetíveis à ação dessas substâncias relacionadas à paixão, né? A bioquímica da paixão. Eles se apaixonam mais rápida e facilmente que as mulheres. Os defensores da teoria dos feromônios vão ainda mais longe. Dizem que o amor à primeira vista é a maior prova da existência destas substâncias controvertidas. Os feromônios, atestam, produzem reações químicas que resultam em sensações prazerosas. Na medida em que vamos nos tornando dependentes da pessoa amada, né? A cada ausência mais prolongada nos dizemos apaixonados. A ansiedade da paixão surge aí, né? Então seria o sintoma mais pertinente da síndrome de abstinência de feromônios. Bom, com ou sem feromônios, o fato é que a sensação de amor à primeira vista relaciona-se significativamente a grandes quantidades de feniletilamina, dopamina e norepinefrina no organismo, causando a sensação de bem-estar, né? A sensação de enviesamento, onde a pessoa não percebe os defeitos do companheiro, só consegue ver aquela paixão, né? Só consegue ver o olhar e ver o brilho, e não consegue ver os defeitos. Depois que casa, que é o problema, né? É isso que a gente tem que trabalhar em muitas pessoas às vezes. Bom, a nossa sexualidade apresenta-se não apenas em nível dos estímulos visuais, fantasias, etc., como também na participação muito importante da emoção e, sobretudo, na aprendizagem. Algumas partes do nosso cérebro relacionam o ambiente, a cultura, as nossas respostas sexuais. O resultado pode ter maior ou menor eficácia, dando aos parceiros maior ou menor prazer. Maior ou menor prazer. Então veja que o prazer, ele tem intensidade. Ele pode ser maior ou ele pode ser menor, ok? Razão, fantasia, emoção e aprendizagem se misturam em nosso cérebro, dando respostas curiosas no dia a dia sexual do ser humano. E é interessante, respostas curiosas, né? A gente tem aí hoje as diversas formas de prazer que as pessoas buscam. Não necessariamente o ato, né, ali, pênis, vaginal, né? Às vezes tem outras situações que as pessoas também
procuram nesse desejo de satisfazer essa diária necessidade sexual humana, essa obtenção de prazer, de gozo, ao qual o homem está sempre buscando, não é o ser humano, quero dizer. Os neurotransmissores cumprem uma função indispensável na ativação do impulso sexual, como, por exemplo, quando as carícias e beijos levam à lubrificação vaginal e à ereção peniana. Por isso, o cuidado aí que os namorados devem ter, né, nessa fase, porque os beijos, né, e as carícias, ou não, né, dependendo aí da visão de cada um em relação a como deve funcionar um relacionamento, mas a gente sabe, os antigos dizem, né, o poder que as carícias, que os beijos têm para ativar, né, toda essa potência, né, sexual que é encontrada tanto no homem quanto na mulher. Bom, e a química do amor? Será que isso existe, gente? Vamos ver então as substâncias responsáveis pelo amor. São elas a dopamina, como já falamos, a feniletilamina e a oxitocina. Estes produtos químicos são todos relativamente comuns no corpo humano, mas são encontrados juntos apenas durante as fases iniciais do flerte. Ainda assim, com o tempo, o organismo vai se tornando resistente aos seus efeitos e toda a loucura da paixão desvanece gradualmente. A fase de atração não dura para sempre. Como já falamos, o ser humano está programado para permanecer de 18 a 30 meses apaixonado. Interessante essa informação. O casal então se vê frente a uma dicotomia, ou se separa, ou habitua-se a manifestações mais brandas de amor, que se manifestam em companheirismo, afeto e tolerância, e permanece assim junto. Nós temos um quadrinho aqui interessante, não sei se vocês conseguem aí, visualizar esse quadrinho, não é? E esse quadrinho dá para nós aqui algumas informações, eu vou passar aqui para vocês. Olha só, então nós temos a primeira manifestação aqui que é apresentada nesse quadrinho, é a luxúria, que está relacionada ao desejo ardente por sexo, e tem a substância associada que é a testosterona. Então, luxúria é prazer, à vontade, né? Satisfação do id aí direto. Princípio do prazer, à vontade mesmo, beijo na boca de qualquer um, né? Carnaval, e aquele negócio, faz sexo com um e com o outro. É luxúria nesse aspecto, né? E tem a atração, que aqui a gente poderia chamar de paixão, né? Amor no estágio de euforia, envolvimento emocional e romance. E aí tem as substâncias mais associadas, que são altos níveis de dopamina e norepinefrina, baixos níveis de serotonina. Lembrando que quando eu falo de baixo nível de serotonina, a serotonina é o que nos faz estar alertas diante de perigos. Mas veja, na atração, na paixão, há baixos níveis de serotonina. Então, quando a pessoa está apaixonada, ela não consegue perceber perigos, ela não consegue perceber situações que podem colocar em risco a sua própria existência, a sua própria vida. E aí nós temos mais uma manifestação nesse âmbito da relação amorosa, que é a ligação, não é? A ligação. E a ligação tem como conceito a atração que evolui para uma relação calma, duradoura e segura, não é? Onde se manifesta aí companheirismo, afeto e tolerância. E a substância mais associada nesse nível, né, de relação é a oxitocina e a vasopressina, ok? Então veja que interessante, né? Esses três momentos aí, né? A luxúria, a atração e a ligação. É fato que nem todo mundo chega na ligação, né? Talvez passe da luxúria para a atração, e ainda há quem queira viver só na luxúria, ok? Mas cada um com o seu cada um. Bom, funções específicas de alguns neurotransmissores. Tem as endorfinas e as encefalinas. Elas bloqueiam a dor, agindo naturalmente no corpo como analgésicos. As endorfinas e as encefalinas bloqueiam a dor, agindo naturalmente no corpo como analgésicos. Temos a dopamina também, que é um neurotransmissor inibitório derivado da tirosina. Produz sensações de satisfação e prazer. Os neurônios dopaminérgicos podem ser divididos em 3 subgrupos com diferentes funções. Olha que legal. Muito bom isso, né? Interessante. Vamos ver então os 3 subgrupos nos quais estão aí divididos, né? Os neurônios dopaminérgicos. Vamos lá. O primeiro grupo regula os movimentos. Uma deficiência de dopamina neste sistema provoca a doença de Parkinson, caracterizada por tremuras, inflexibilidade e outras desordens motoras, e em fases avançadas pode verificar-se
à demência. O segundo grupo, mesolímbico, funciona na regulação do comportamento emocional. E o terceiro grupo, mesocortical, projeta-se apenas para o córtex pré-frontal. Esta área do córtex está envolvida em várias funções cognitivas, memória, planejamento de comportamento e pensamento abstrato, assim como em aspectos emocionais, especialmente relacionados com o estresse, ok? Bom, temos aí os distúrbios nos dois últimos sistemas estando associados com a esquizofrenia. Tá? Bom, a serotonina, como nós já falamos dela aqui, é uma substância sedativa e calmante. É também conhecida como a substância mágica que melhora o humor de um modo geral, principalmente em pessoas com depressão, que é um assunto que a gente vai tratar na próxima aula. A dopamina e a noradrenalina proporcionam energia e disposição. E todas essas substâncias, né, gente, aparecem dentro desse contexto, né, da química do amor. Todas essas substâncias estão de alguma maneira relacionadas ao amor, às relações sexuais, à paixão. Muitas mulheres se queixam da ausência de sentimentos nos homens. Além de o excesso do hormônio prolactina pós-orgasmo os deixar sonolentos, é possível que eles tenham uma dificuldade inata de se entregar à parceira nesse momento, porque para eles o sexo é uma extraordinária e intensa viagem de prazer na direção do orgasmo para si e para a parceira. E é interessante, gente, que os hábitos sexuais eles podem ser treinados, podem ser melhorados, podem ser aperfeiçoados. Ok? Não necessariamente todo homem vai agir dessa forma. Ele pode, ok, se preparar, ele pode se adaptar, ele pode treinar para continuar dando uma satisfação à sua parceira, mesmo após o ápice, né, o orgasmo, por assim dizer. A mulher, por outro lado, valoriza a ligação durante a relação. Nelas, as sensações de prazer são estabilizadas no cíngulo e na ínsula, como elos de um vínculo duradouro com aquele que é capaz de conduzi-la a orgasmos de grande intensidade. Interessante isso, né? Orgasmo de grande intensidade. E é bacana o marido, o esposo, o parceiro que tem a preocupação de conduzir, né, a sua amada a esses orgasmos de grande intensidade. Ok? Todo o par amoroso, né, pode provocar isso, deve ter essa preocupação em proporcionar esse prazer ali para o seu cônjuge. Imediatamente depois do orgasmo, temos a imediata supressão da liberação de dopamina. O responsável por esse efeito é a prolactina, um hormônio que inibe a transmissão dopaminérgica e cuja secreção máxima acontece após o clímax, após o orgasmo. A dopamina está por trás da dependência do jogo, do álcool e de outras drogas. Inclusive tem um livro muito interessante, se eu não me engano, Nação Dopamina, né, que fala exatamente dessa busca constante de prazer que se vê hoje em dia, até mesmo relacionado aos conteúdos que são disponibilizados aí nas internets da vida, né? Segundo o psicólogo Jim Piffles, da Universidade Concord, em Montreal, há uma complexa relação entre testosterona e estrogênio. Dê estrógeno a uma mulher com pouco desejo e ele não será restaurado. Dê a ela testosterona e o desejo voltará parcialmente. Dê a ela estrógeno e testosterona e o desejo voltará com força vulcânica. E aqui a gente vê o efeito, né, dessas substâncias aí no comportamento sexual da mulher e, claro, também do homem. Uma teoria em voga é a do chamado mecanismo diversionista. A testosterona se liga a proteínas circulantes que, via de regra, atraem moléculas de estrogênio. Dessa forma, a testosterona é levada ao fígado para ser convertida em outros produtos e o estrógeno fica livre para interagir com receptores cerebrais, ok? E assim, gente, a gente finda essa sexta aula. Já nós vamos aí postar o próximo vídeo, vamos estar no próximo vídeo, ok? Falando sobre a próxima aula desse curso, Introdução à Neuropsicanálise.